Boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo promovido pelo CETRELV, Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade, aqui em São Paulo. Estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita. O livro O Consolador é uma obra de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É um livro de perguntas e respostas, perguntas essas elaboradas pela FEB, e direcionados através da mediunidade do nosso irmão Francisco Cândido Xavier para o benfeitor Emmanuel. O benfeitor Emmanuel, através da mediunidade de Chico, nos oferta essas respostas a esses pontos que foram a ele indicados, indagados, a fim de que nós possamos ali ter um melhor entendimento da prática da mediunidade com Jesus, da prática da felicidade, da prática de praticar o bem e de praticar a caridade. Esse é o objetivo do nosso estudo. Nosso estudo, então, ele vai trabalhar com as perguntas e respostas dadas por Emmanuel, à luz da doutrina espírita, à luz do Consolador prometido, à luz dos ensinos do Mestre Jesus, à luz do Evangelho revivido, que é a doutrina espírita. Alegre estamos todos nós aqui de termos todos vocês conosco, que nos acompanham pela internet, e o pessoal que aqui acompanha conosco presencialmente. Esse nosso curso, realizado todos os sábados, nesse horário, entre 17 e 18 horas, ele é um curso misto. Curso, maneira de dizer, nada mais do que um bate-papo, em que nós podemos aqui juntos, construir a verdade em busca de cada vez mais nos aproximarmos da verdade de Deus, da verdade da imortalidade da alma e da felicidade para a qual nós fomos assim criados por Deus, nosso Pai. Agradecidos, então, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, quer onde nós estejamos, a casa, vocês que acompanham pela internet, nós aqui no centro. Não podemos nos esquecer que todos nós estamos mergulhados no hausto divino, no fluido cósmico universal, que interpenetra a todo o ambiente, a todo o conteúdo, a todo o espaço onde nós nos encontramos. Seja em casa, seja aqui no centro, estamos mergulhados nesse hausto divino, e é a partir dele que nós vamos estabelecer sintonia em uma corrente mental, que certamente estará também apoiada pelos Espíritos do Mestre Jesus, pois, como ele mesmo nos disse, onde houver dois ou mais, ali pensando em mim, eu lá estarei. E nós hoje nada mais estamos do que pensando nas suas máximas, na sua vida, no código moral de conduta do ser humano, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Agradecidos, então, a toda essa espiritualidade amiga que nos acompanha e que nos ampara, vamos iniciar os nossos estudos da tarde de hoje do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Samuel, seja bem-vindo. Aqui conosco, nesse momento, estamos apenas eu e o Nivaldo. Hoje a casa está bem cheia, graças a Deus, temos um público bem tenso na casa, e graças a Deus todos os nossos trabalhos, aí o pessoal trabalhando assiduamente no atendimento fraterno, no passe, na palestra, nos atendimentos de pronto-socorro espiritual. A nossa casa é uma casa que se dedica à cura, né, à prática do bem a partir da caridade e da cura. Então, temos equipes, né, e essas equipes, às vezes, as pessoas não podem comparecer, então, às vezes, sobrecarrega um lado, sobrecarrega o outro. E aqui no nosso trabalho, como é um trabalho que é de estudo, né, o pessoal que está aqui estudando com a gente, na maioria deles, são trabalhadores da casa,
e que encontram nesse período, nesse tempo, esse horário para estudo. Mas, quando aperta em outros pontos dos trabalhos que atendem o público em geral aqui da casa, a gente acaba deslocando as pessoas daqui do curso para o atendimento fraterno, para o passe, para a cromoterapia, para o hospital espiritual, para o atendimento individualizado, para a desobsessão e todos os outros trabalhos que são realizados aqui no interior da nossa casa. Portanto, às vezes vocês podem achar estranho, né? Puxa vida, poucos acompanham aqui presencialmente. Não é que realmente o sábado para nós aqui no CETREL, é um dia de maior impacto. A nossa casa realmente ela recebe um público bem grande nos sábados, e como nós não somos em muitos trabalhadores, muitas vezes as pessoas que colocam esse tempo, que dedicam esse tempo para o estudo, às vezes a gente é obrigado a pedir para essas pessoas abrir mão desse estudo nesse momento e trabalhar em outras atividades aqui dentro da casa. Mas estamos servindo a Jesus. Estamos praticando a mediunidade com Jesus. Estamos servindo ao nosso próximo e praticando a caridade. Afinal de contas, como nós aprendemos dentro da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem, fora do trabalho em prol do próximo, não conseguiremos nos livrar das amarras, das teias que nos prendem no orgulho e no egoísmo. Então, é a prática do bem, a prática da caridade, que realmente nos liberta, e por isso, fora da caridade, não há salvação. Vamos, então, iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje, e eu vou compartilhar a tela com vocês. Nós estamos na pergunta de número 214 do Livro dos Espíritos. A pergunta 214, ela está dentro do bojo que trabalha com o item cultura. Nós já trabalhamos com cultura razão, já trabalhamos com cultura intelectualismo e atualmente estamos trabalhando com cultura personalidade, persona. E a pergunta de hoje é a pergunta de número 214. Só um instantinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Novamente, hoje, pela quantidade de atividades que nós tivemos, eu não tive como fazer um estudo muito aprofundado. E vou aqui, então, contar com o auxílio de todos. Por favor, juntos vamos construir um entendimento. Então, o auxílio de todos é sempre muito, muito bem-vindo. E não vamos lembrar, nunca nos esquecer que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Vamos, então, compartilhar a tela. Pergunta de hoje, 214. Algumas pessoas, quando lerem essa pergunta, a gente vai ler a pergunta, já vai de cara falando assim, opa, o Livro dos Espíritos fala alguma coisa sobre isso. E realmente, a gente sabe que é uma coisa lá no Livro dos Espíritos. Mas a ideia de colocar essa pergunta para Kardec é para que a gente caminhe um pouco mais do que aquilo que nos é apresentado dentro do Livro dos Espíritos, para que a gente abra um pouco mais o nosso pensamento, abra um pouco mais o nosso entendimento e possamos caminhar um pouco além. A base, a construção para a resposta, a construção para o entendimento está no Livro dos Espíritos. Não há dúvidas a respeito disso. Ele é a base em que se sustenta toda a doutrina espírita. Mas ter um addon, vamos dizer assim, um esforço, um entendimento maior, faz com que nós possamos abrir mais o nosso raciocínio e esse campo se torne um pouco mais vasto no nosso aprendizado e na maneira como nós trabalhamos com o que hoje vai ser o objeto da pergunta. Exemplo. Pergunta. Como interpretar os impulsos daqueles que acreditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal? Como interpretar os impulsos daqueles que acreditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal? Resposta que Emmanuel nos traz. Criaturas a que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando os estados sugestivos
indispensáveis às suas realizações, como esses crentes que não prescindem de imagens e símbolos materiais para admitir a eficácia de suas preces. Ficam certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração, sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor no integral cumprimento dos desígnios de Deus. Eu vou fazer um convite, primeiro, para que a gente leia a pergunta do Livro dos Espíritos que fala relativo aos talismãs. Essa pergunta, eu vou fechar esse share e vou abrir um outro share com a pergunta e a resposta, a fim de que a gente possa ler essa pergunta e ver a resposta. Só um segundo. Ver se eu acertei. A pergunta que mais... O tema, na verdade, ele é um tema um pouco longo, é o tema do capítulo 12, Poder Oculto dos Talismãs e Feiticeiros. Isso está no Livro dos Espíritos, começa na 551 e vai até a pergunta 556. A pergunta que é mais direta ao título que nós estamos comentando, que são os talismãs, é a pergunta de número... Eu acho que é a 555. Não, só um pouquinho. Aqui, é a 554. Vamos ver a pergunta 554 e ver depois, a gente volta lá para o Consolador para a gente poder ver onde o que Emmanuel utiliza desse recurso e como a gente pode interpretar melhor. Então, a pergunta que foi colocada para a espiritualidade e que Kardec coloca na codificação espírita é: aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que chama virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito? Por que, então, é o pensamento que age? O talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento? Olha como é interessante, né? A resposta de Emmanuel, ela está quase que centrada na própria pergunta, né? E aí a resposta da espiritualidade, como o próprio Allan Kardec coloca: por que então é o pensamento que age? O talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento? Vejam que a resposta dada por Emmanuel, ela, de certa maneira, ela está dentro desse critério que o próprio codificador utiliza, que é como se ele faz uma pergunta e depois ele faz uma outra pergunta, quase que com uma afirmativa. E aí a resposta não poderia ser diferente. Isso é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtualidade de um talismã, na virtude de um talismã, não tenha um objetivo mais material do que moral. Qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Isso há outros desdobramentos, que sentido se deve dar à qualificativo de feiticeiro, e tem outras que nós vamos ver adiante. O comentário de Kardec é interessante, principalmente na pergunta 555, que ele coloca o seguinte: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas e que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que se resumem em uma só, mostrando a realidade das coisas, a sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível,
o que está nas leis da natureza e o que não passa de crença ridícula. Olha que interessante, né? Vamos fechar esse share e vamos voltar à pergunta e à resposta. Vamos lá. Criaturas aqui, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível. Praticamente foi aquilo que o próprio Kardec ali tocou no assunto, na pergunta que lhe remete à espiritualidade. Sim, é verdade, algumas pessoas colocam esse ponto, vamos dizer assim, esse concentrador de energia, né? Visando os estados sugestíveis, indispensáveis às suas religiões. Como esses crentes que não precisem de imagens, símbolos. Às vezes nós vemos, principalmente em culturas do tipo religioso, igrejeiro, simbólico, em que nós temos a idolatria, né? Nós vemos pessoas que têm ali um ídolo, ou um amuleto, ou um crucifixo que entra com ela, e ela tem naquele símbolo, naquele amuleto, naquele talismã, como um concentrador energético de pensamentos, em que ela pensa que aquilo, de certa maneira, vai ajudar com que ela tenha vamos dizer assim, ela acredite numa fé mais efetiva. Aí a gente teria que entrar e caminhar no campo da fé, e não só no campo de uma fé simbólica, mas de uma fé que é a fé humana e a fé divina. Nós temos esse campo, inclusive, estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos ali que a fé humana, ela é importante. E muitas vezes essa fé humana, ela é muito material, ela muitas vezes utiliza-se de um talismã, utiliza-se de um concentrador de energias, porque ele acredita que aquilo ali é o que vai dar força para ele vencer as vicissitudes. E outros já fazem essa união da fé humana com a fé divina, e o próprio codificador, quando ele estuda a fé humana e a fé divina, não deixando de lado a fé cega, que ele diz que a fé cega em demasia leva ao fanatismo, mas ele não quer dizer que a fé cega ela é algo prejudicial, ela, em certos graus, ela é importante, ainda mais quando não se domina o conhecimento ou a causa do efeito. Então, nesse caso, ela pode ser até algo que se sustente, por isso que Kardec foi muito pontual, né, quando ele diz em demasia, leva ao fanatismo, mas aí ele trabalha com a fé humana e a fé divina. E nesse trabalho da fé humana e da fé divina, ele trabalha com a fé humana, a fé do acreditar em si próprio, a fé que às vezes é necessário a meditação, muito importante, né, a meditação nesse campo, o conhecer-se a si próprio, ou seja, muitos dos critérios que nos levam à edificação do reino de Deus, utilizar o termo que o povo usa, né? A reforma íntima, na verdade, é a construção do reino de Deus, a edificação do reino de Deus no coração dos homens, e a fé divina, que ele faz depois, na seguinte, para admitir a eficácia das suas preces. Na verdade, só as preces aí seriam o suficiente, né? Mas ele, às vezes, precisa desse concentrador, né? É falta de você ter ainda uma confiança sólida de que a prece, a ligação com Deus, já seria a base fundamental para que tudo transcorresse de acordo com os seus desígnios. Afinal de contas, Deus ajuda a criatura através da criatura. E é nesse sentido que da prece, da edificação, desse pedido a Deus, sem precisar de nenhum talismã, é que ele te atenderia de acordo com as necessidades do momento evolutivo em que você se encontra e no grau da necessidade, das vicissitudes que você tem que passar para que você possa ali se desenvolver, amadurecer, o amadurecimento do ser. Ficamos certos, porém, que do talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui no coração sempre afeito à harmonia, e a humildade e o amor. A gente costuma, na doutrina espírita, falar que fora da caridade não há salvação. E eu diria para vocês que é fora da prática do bem, fora da prática do amor ao próximo, fora da prática
de estar em sintonia sintonia e prática com as leis divinas, é que a gente pode encontrar a felicidade, pode encontrar o amor, pode encontrar a harmonia, pode encontrar o estado de estar quites com a própria consciência, e como ele coloca, no integral cumprimento dos desígnios de Deus, ou seja, da prática da caridade, da prática do amor ao próximo, né, é que você vai conseguir edificar e construir no coração, como ele diz, né, esse sentido, essa semeadura que vai produzir frutos bons e que pode edificar em si o reino de Deus e levar à edificação do reino de Deus nas pessoas com as quais você convive, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não adianta falar, a gente tem que viver o Evangelho do Cristo. E é a vivência do Evangelho do Cristo, a prática da caridade, a prática do amor ao próximo, a prática da misericórdia, a prática da compaixão, que nada mais é do que o amor em ação, é que faz com que a gente possa edificar e construir esse objetivo. Eu coloquei essa mesma pergunta na inteligência artificial, no ChatGPT, porque eu queria ver o que as pessoas, né, ou as comunidades em si pensam a respeito disso. E a resposta que eu vi no ChatGPT, ela foi uma resposta muito profunda e que me levou a mais reflexões do que a própria resposta do Livro dos Espíritos e a resposta que o Emmanuel aqui apresenta, como eu disse, fundamentadas ali no Livro dos Espíritos, né, no bojo do capítulo 12, que fala dos talismãs e feiticeiros, e principalmente da pergunta 554. Eu queria compartilhar com vocês essa resposta e levar também essa ideia, porque eu fiquei bastante... Eu gostei muito da resposta e ela me trouxe boas reflexões. Eu queria compartilhar isso com vocês. Só um segundo que eu vou colocar aqui na tela. Só um segundo, por favor. Tá, para a gente apanha isso aqui sempre, sempre, sempre. Se eu consigo... Só um segundo, por favor. Eu vou acertar isso. Eu volto para a tela principal. Enquanto você descobre aí o livro, a palavra daqueles que acreditam, no livro daqueles que meditam na pergunta. Não é uma inversão de coisas, mas é tranquilo, a resposta é a mesma. Muito bom. Eu acho que eu não vou conseguir não, tá, gente? Porque eu não estou conseguindo aqui voltar para a tela principal do Zoom. Não sei o que é que aconteceu. Não abre, não consigo abrir a tela principal. Ele não abre para mim. Não abre a tela de jeito nenhum. E daí eu não tenho... Caiu a sintonia, né? Ele não abre de volta a tela para mim, de volta. Eu não tenho como compartilhar. Eu acho que ele fechou o painel e não consigo compartilhar com vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a pergunta e vou ler a resposta, e eu passo para a gente conversar. Eu coloquei a pergunta exatamente a seguinte: como interpretar os impulsos daqueles que meditam, como bem o Samuel falou, né? Meditam, pensam, né? Na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal. E aí ele colocou o seguinte:
Interpretar os impulsos daqueles que meditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal pode envolver uma perspectiva tanto científica quanto cultural ou espiritual. Vamos explorar ambas as abordagens. E aí ele coloca, primeira perspectiva, lado científico. E aí ele parte do seguinte, a meditação é uma prática comprovada que pode trazer benefícios à saúde mental e emocional das pessoas. Diversos estudos científicos mostram que a meditação pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e depressão, melhorar a atenção e o bem-estar geral. Ao meditar, as pessoas podem experimentar um maior senso de calma, clareza mental e equilíbrio emocional. Em relação aos talismãs da felicidade pessoal, esses objetos podem ser considerados mais como símbolos ou lembretes do que como fontes diretas de felicidade. Acreditar que um talismã específico pode trazer felicidade pode ser uma manifestação do poder da mente e da crença. A mente humana é altamente influente sobre o estado emocional, e se alguém acredita que um talismã pode trazer felicidade, essa crença pode alterar positivamente seu humor e a sua perspectiva de vida. Perspectiva cultural e espiritual. Em algumas culturas, as tradições espirituais, acredita-se que certos objetos ou símbolos possuam poderes ou energias especiais, que podem trazer boa sorte, proteção ou felicidade. Esses objetos são considerados talismãs. A crença dos talismãs está enraizada na espiritualidade e na fé, e as pessoas podem meditar com esses objetos como forma de se conectar com suas crenças e canalizar energia positiva para suas vidas. A interpretação dos impulsos daqueles que meditam com talismãs da felicidade pessoal dependerá, portanto, das crenças e contexto cultural ou espiritual em que essas práticas estão inseridas. Algumas pessoas podem se sentir mais empoderadas e motivadas ao meditar com esses talismãs, pois acreditar da sua eficácia pode aumentar a confiança e o bem-estar subjetivo. Lembra que eu falei da fé humana, né? Outras pessoas podem ver esses objetos como um meio para se concentrar e lembrar dos seus objetivos e intenções durante a meditação. Foco, manutenção do foco. Em última análise, a meditação é uma prática pessoal e cada indivíduo pode encontrar significados e benefícios diferentes em relação aos talismãs ou qualquer outra técnica que escolham usar em suas jornadas de busca para a felicidade pessoal. O importante é que essas práticas sejam realizadas com respeito e compreensão, tanto para consigo mesmo, quanto para as crenças dos outros. É uma resposta muito bem assim elaborada. Eu, sinceramente, quando eu li essa resposta, eu falei, nossa, eu não esperava tanto, né? A inteligência artificial realmente foi uma resposta bem diversa, bem pontual, né? Gostei muito do que eu ouvi. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, todos nós aqui juntos, né? O que a gente pode aí caminhar nesse entendimento. Vai usando. Meg, você tem alguma coisa do Livro dos Espíritos que você possa... Fala alto, senão o pessoal não... Samuel é o meu ponto. Está me ouvindo, Samuel? Vem cá. Então, como interpretar os impulsos daqueles que meditam na influência dos chamados talismãs? A pergunta está respondida em dois momentos, né? Eu achei, na hora que eu fiz a minha análise. Que pode ter e pode não ter, né? Depende da intenção e do pensamento de cada um. Mas essa questão já está na 143
imbuída, porque deve-se acreditar na influência oculta de certos objetos, como joias, por exemplo, que parece acompanhada de uma atuação infeliz e fatal. Então, se você ligar com um talismã, teria um objeto, um talismã. Mas na questão 553 do Livro dos Espíritos, qual pode ser o efeito da fórmula e prática com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade do Espírito? Aqui fala, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. E na 554, aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança, mesmo atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. O talismã não é um sinal de ajuda a dirigir esse pensamento? Resposta. De um talismã que não tem objetivo mais material que moral. É tão simples para crer nesta virtude, porque a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação do sentimento. Achei mais uma questão, a 614. A 614 diz o seguinte: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. O que deve fazer, o que não deve fazer. Ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. Então, você tem que se envolver com a lei de Deus mesmo. Na verdade, tem pessoas que acreditam em talismã. Se a intenção for boa, se o seu pensamento é bom, nenhum problema. Porque o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não, porque tudo são provas e expiações. E aí você vai na 922, que aí já parte para de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração, sempre a feita harmonia. A segunda parte da questão. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade do outro. Entretanto, é uma medida de felicidade comum a todos os homens. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, eu achei que, diante de cada necessidade, né, você percebe a felicidade ou a sua infelicidade. E se você tem um pensamento bom por aquilo que você está pegando, esse é o seu talismã. Nós aqui, por exemplo, na reunião nossa de enxovais de bebê, tem um espírito que vem que conversa conosco na nossa reunião. E ele dá sempre para nós um giz na cor da necessidade do que o nosso equilíbrio do chakra está precisando. Então, uma vez eu perguntei para ele, o que ele deveria fazer com aquele giz que ele nos traz e ele que nos presenteia na nossa reunião? Ele falou que depende de cada pessoa, aquilo pode ser considerado um talismã. Um talismã para o bem, para a prática da caridade, para a proteção, e que isso depende do estado de cada um de nós, no momento evolutivo de cada um de nós naquele grupo. E eu achei que essa resposta aqui da 314, ela dá duas possibilidades. Daqueles que acreditam, que eu vi você falando, Edu, quando eu cheguei, e daquelas imagens símbolos para admitir a eficácia das preces, que eu falar na outra pergunta. Então, eu achei que essas questões, a 5543, a 554 e a 920 a 614, são as respostas para essa questão do consolador. Depende do seu pensamento, depende da sua necessidade e do estado evolutivo que você se encontra no seu nível intelectual. Tá? Então, ele fala, então,
Eu entendo que o talismã aí é o primeiro estágio da festa. É o primeiro degrau que você tem até você entender, mas não precisa de um talismã. Não é o talismã que vai fazer de Deus, a minha fé que é toda do divino de Deus. Isso é que vai fazer com que eu siga na minha eternidade. Eu não preciso de um talismã. Eu próprio suficiente quando eu amadurecer a minha fé, a minha crença, entender os desígnios de Deus e seguir o meu caminho. Mas é o primeiro estágio, você precisa de um talismã, uma coisa externa que vai te despertar para depois eu tenho isso interno. A minha sementinha que Deus colocou aqui, a minha técnica que Deus deu, e eu também. Exatamente a segunda parte da pergunta. Ó. Cai certo, porém, que o talismã para a felicidade pessoal e coletiva se constitui de um bom coração, sempre feito a harmonia, a humildade e o amor. Até você chegar nesse nível de compreender que você não precisa de nada, né? Não precisa de igreja suntuosa, de imagens, né? A sementinha já foi descobrir agora. Eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, que já resumiu isso, preciso só pela família. Mas como a mesma disse, isso depende do momento evolutivo, naquele momento, se ele está ainda no estado coletivo, ele vai aceitar isso como palavras cantadas. Ele vai contar com aquilo ali. Se importar que ele está dizendo, ele não vai conseguir realizar. Ele está perdido, né? Agora, se eu dei um salto na minha evolução e eu entendi, como eu falei ali, se eu entendi que esse talismã não preciso mais da muleta. Não preciso mais dessa muleta. Eu acredito em Deus. Eu tenho fé, eu posso realizar aquilo, eu posso fazer as coisas. E eu tenho uma proteção espiritual que me garante que eu vou resolver essa questão de uma forma ou de outra. Agora, é necessário que o espírito ele tenha a clareza de entender que nem tudo é permitido. Tá? E ele ainda é um ser limitado. Ele está em estado de evolução. Então, como foi dito, no estado primitivo, esse talismã tudo. No estado médio de evolução, ele já não significa muita coisa. Eu posso até arrumar um pé de coelho, ou vamos de arruda, roupa na orelha, ou então, sei lá, um outro apoio, como o Edu falou, uma boleta, né? Internet, né? Para isso. E eu vou caminhar com esse apoio, com essa referência. Mas, no segundo momento, isso não vai ser desnecessário para mim. Eu já entendi que nada disso para mim é útil. Que, na realidade, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já sou um espírito que já entende, já tem clareza, e eu sei que, na realidade, eu estou aqui em expiações de provas, e que ainda vão acontecer coisas boas e coisas ruins comigo. Só depende de como eu estou agindo. Né? Só depende disso. Quanto mais bem eu fizer, menos eu vou precisar desses sustentáveis. Menos eu vou precisar dessas muletas. Quanto mais clareza eu tiver, e mais com o pé na realidade espiritual eu estiver, menos eu vou pensar nisso daí. E mais misericórdia na ter das pessoas que pensam dessa maneira e ainda precisam dessa maneira. A gente sabe que isso ainda é uma necessidade ainda no estado que nós encontramos. Então, eu vendo para você a linha da fé, você dá R$150, de repente, na tua vida muda. Mas tem gente que dá 3.000, 4.000, 5.000, não acontece nada, pô. Chefiar. Então, depende do nosso grau de desenvolvimento espiritual mesmo. Tá? Vai ter gente que vai pensar assim? Sempre vai. Sempre vai.
Nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados aqui. E eles estão todos lutando para evoluir, de uma forma ou de outra. E nós temos 20 e poucos bilhões de espíritos lá fora, esperando uma boquinha para vir para cá, para poder ter essa chance de evoluir. E esses que vão chegar, a maioria vai chegar nesse estágio. Vai chegar nesse estágio. E nós, por isso que nós temos que ter a misericórdia. Temos que exercer a misericórdia com essas pessoas. Não é de forma superior. A gente tem que entender que um dia nós já estivemos naquele ponto, nós já estivemos naquele estado. Se hoje nós não precisamos disso, temos graças a Deus, não precisamos mais. Agora temos que orar por aqueles que ainda precisam, para que eles cheguem ao ponto de clareza que nós chegamos. Chegar no estágio que nós estamos agora, discutindo isso, estudando isso, compreendendo isso aí. Então é isso. Vamos colaborar? Deixa eu só abrir para a Rosana. É que eu vou para ela não posso fora. É que ela levantou a mão, né? Nos nossos comentários. Rosana, queríamos te ouvir. Pode falar, Rose, eu aguardo. Mas pode ficar com a mãozinha levantada. Não, minha conclusão é o seguinte. Eu concordo. O Samuel está escutando? Está escutando, Samuel? Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Mas, assim, eu acredito que ainda essa parte de você se pegar um amuleto, a qualquer coisa tangível, visual, ainda faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Né? Você tem que ir até a igreja e rezar por aquele santo específico, da tua fé, né? Com amor, porque ali não é talvez nem ele que vai resolver, a gente sabe muito bem disso, o amadurecimento, tudo isso que a gente já sabe. Mas ali a pessoa consegue ter uma visualização e recebe também, porque aquilo lá está emanado de energias. Então, isso ainda faz parte do nosso engatinhar. Vou falar de alguma coisa pessoal. Eu sei de tudo isso, mas que nem eu gosto demais de utilizar pedras. Né? Essa pedra é uma pedra vulcânica, específica de um lugar do Brasil. Brasil não. Americano. E eu acredito assim, também das energias. Tudo é energia. Então, deve ter uma energia boa, né? Da cor, ela transmite para mim o equilíbrio. Então, não é que ela vai me deixar mais equilibrada se eu estiver desatinada, não é isso. Mas é um aconchego, é um eu gosto, né? Mas eu sei muito bem que não é ela que vai me fazer mais equilibrada ou não. Mas eu gosto de colocar determinadas pedras que eu acho assim, que eu estou mais perto da natureza, eu estou carregando algo de força, né? Então, acho que essa parte também, a gente tem que acreditar quando a pessoa pega um terço, né? Com a fé, com a oração, não que ela, talvez se você não der o terço na mão dela, talvez às vezes ela não vai nem saber como se guiar. Naquele momento ainda da evolução é importante. Então, esses tipos de amuleto, eu acho que ainda estão muito enraizados na nossa vida. Né? Como eu ganhei esse gizinho também, minha guinha, e eu guardei ele na coisa de pincéis. Eu sei que eu não saio de casa, tenho na minha bolsa. Então, eu acho que a energia boa, que alguém cadar aquilo lá, é como se fosse um presente, com carinho, com amor. Não tem uma energia. Não é que o lápis de cera vai fazer alguma coisa. Não, mas ali, quando às vezes eu pego aqui, dá uma força aí. Eu sinto uma energia, né? Pode ser uma coisa abstrata, mas é uma coisa que tem uma conexão. Não é abstrato, porque na própria mediunidade tem a psicometria que fala que isso não é abstrato. Mas também,
que ela falou. A questão das pedras é assim, as pedras são elementos bonitos. Tanto é que o rádio, o fonógrafo, todos os aparelhos trabalham com cristal fluorescente para amplificar. Nós não usamos mais cristais, mas usamos cristais sintéticos, que são chamados transistores. Eles fazem esse trabalho hoje. Então, não tem nada errado. Ele está trabalhando com energia, com amplificação de energia. A resposta veio falando nas duas. Agora, o solinho é aquilo, não está aqui na gastão. Devemos contemplar isso com misericórdia e muito amor. E entender todo o processo. Mas um dia nós vamos entender tudo é energia, e tudo é a questão da fé, né? Sim, é onde eu bati. É o combustível. Bom, Rosana, agora é contigo. Estou aqui me deliciando com as reflexões e as falas. São muito boas. Mas eu vou começar com Jesus. Não julgueis. Boa. Esse simples, vamos dizer assim, essa simples diretriz, que é um talismã evangélico, vamos dizer assim, nos direciona tudo. Hoje eu me seguro naquilo que eu vejo, naquilo que eu pego, naquilo que eu sinto, mais concreto, perto de mim. Não importa em qual estágio evolutivo que eu me encontro, enquanto espírito imortal. É a minha liga com o sagrado. Então, aí nós vamos entender os mais, vamos dizer assim, nos ditos culturais selvagens, ou aqueles que estão no início do seu processo, admirarem o sol, a lua, a natureza em si. E isso tudo faz parte de um processo. Isso depende de maturidade espiritual. E não tem nada errado com isso. Está tudo certo. Primeiro eu admiro o que eu vejo, para entender depois o que eu não vejo. Então, é muito dentro desse processo da primeira frase, não julgueis. Porque pode ser que nessa mesma existência, nós ainda precisamos ter segurado um terço, acendido uma vela, pego num crucifixo, ou em qualquer outro objeto de fé, porque é a segurança que o ser busca naquilo em que ainda se sente inseguro. Isso faz parte de um processo que é o nosso próprio autodescobrimento. Tudo que foi falado é muito bacana, mas eu acho que aqui tem uma reflexão profunda. Quando a gente vê alguém com um talismã, qualquer que seja, religioso ou não, ele tem a ver com aquilo que nos imanta a algo muito maior, e isso traz uma profundidade de reflexão muito grande. No contexto daquela pessoa, aquilo ali é o ápice da fé dele, dessa pessoa. E isso nós temos respeitar e ter uma amorosidade máxima, porque ele pode pegar um torrão de terra e achar que aquilo ali é o mais sagrado de tudo. E isso para o produtor rural é verdade. Para ele é o talismã dele. Né? Então, vamos ver no contexto religioso. Moisés sobe no Monte Tabor, ou no Monte Sinai, melhor dizendo, e pega as tábuas dos 10 mandamentos. As tábuas, quando ele chega para o povo, eles estão cultuando um talismã que é um bezerro de ouro, trazido da cultura egípcia. Não tem nada errado com isso. Objetos de admiração, de adoração, e já estavam envolvidos com isso, também já tinham estado em outros povos, e trazemos essa nossa influência de outras culturas. Então, quando os japoneses vieram para o Brasil, olha a contextualização cultural, trouxeram toda a sua cultura, mas também aprenderam muito conosco. Então, para uma pessoa, ela não consegue sair de casa se ela não usar um colar, que para ela é o colar da sorte.
ou um trevo 4 folhas, ou uma figuinha, ou qualquer objeto que para ela tem um certo poder que lhe dá segurança ou proteção diante dos eventos da vida que são realmente muito desafiadores. Então, isso é como se fosse algo que vai dar um suporte para o enfrentamento. Como a gente vê outras pessoas, né? Por exemplo, que tem dificuldade de falar em público, tem uns que falam que faz o exercício de segurar algum objeto maleável e quando terminam de falar, o objeto está todo amassado, todo desgastado. E para ele ali, é a energia que ele precisava para fazer aquela experiência que para uns é extremamente simples, mas que para ele é extremamente desafiador. Então, assim, esse assunto ele é muito delicado, exige de nós uma amorosidade imensa, porque nós vamos adquirindo ao longo do processo evolutivo muitas culturas e muitas crenças. E aqui, Rose, eu também, aonde que eu vou, pego uma pedra. Por quê? A minha formação é geológica, né? A minha formação é geológica. Se fosse biológica, eu pegaria um gravetinho, uma folhinha, mas é algo interessante, porque tudo tem energia, tudo tem a presença de Deus. E quando nós avançarmos e chegarmos à condição de espírito puro, nós vamos perceber que tudo na vida é talismã. Não importa se seja um objeto, não importa se seja apenas uma energia descondensada, apenas tocar já nos faz íntegros dessa vida maior. Como dizia Carl Sagan, nós somos formados da mesma matéria que as estrelas. Nada saiu do nada, saiu do todo. E nós só estamos descobrindo isso agora. E tudo que existe saiu da matéria escura que permeia o universo. Então, o Carl Sagan sempre dizia isso, que o que tiver em uma estrela, nós temos dentro de nós. E isso é verdade. Todos os elementos químicos estão aqui conosco. Todos os que compõem todas as estrelas, os planetas e todos os corpos celestes que estão circulando por aí. Então, nós fazemos parte desse imenso universo, né? E dessas rochas, dessas pedras também. E cada um fica fascinado por eles, né? E é isso mesmo. Eu acho que o José Campbell falava muito também do poder dos mitos. Ele falava também dessa parte dos amuletos, né? E falava também das culturas antigas, que eles tinham como culto esses objetos. Né? No Egito mesmo, isso era normal, né? Era normal, né? Se cultuar e se usar pedras, né? Inclusive até mesmo pedras dos cometas, né? Eles colocavam nos sarcófagos, né? Se encontra lá, fibra formado pelos cometas, né? Que caíam e batiam na areia e formavam vidro. Então eles pegavam aqueles pedaços de vidro, recortavam e colocavam no sarcófago. No sarcófago do Pantano, que é isso aí. Agora, eu acho que, como foi dito, né, antes, cada espírito no seu momento, né, de momento de evolução. Então, cada um no seu momento de evolução. Muitos precisam, e a gente tem mesmo como uma falou, que tem muito misericórdia e muito amor com relação a isso. Tem que respeitar o momento. Susana, dá complemento, por favor. Apenas acrescentando, o talismã somos nós. E até a gente descobrir isso, leva tempo. Por isso que o Cristo relembrou Davi, no Salmo 82, sois deuses. O poder não está fora, o poder está dentro. Mas enquanto a gente não consegue descobrir isso, nós vamos dando poder às coisas, aos objetos. Isso leva tempo, talvez bilhões de anos.
mas não importa. Por isso que a gente tem que ter muita amorosidade e respeito para com o outro, porque talvez aquele talismã seja o principal objeto de fé dele. Então, ter um altar em casa, ou um templo, como o hindu também tem, para o seu Deus pessoal, seu Deus familiar, isso é a busca incessante do ser. O seu objeto ainda de fé é externo, até encontrar o talismã que é interno, o reino dos céus. Só que isso é o desafio de cada um. É o desafio de cada um. E o que fica aqui para nós, talvez, pelo menos para mim, é: se alguém está com a vela na mão, ali está toda a fé dela. Mesmo que seja superficial, mas já está dedicando o seu tempo e um pouco da sua vida a algo sagrado. Se alguém precisa de uma pena, de um pavão, ou de qualquer outro objeto, de uma pedra, de um metal, de algo feito na madeira, isso tudo a gente tem que olhar com muito respeito e com muita amorosidade, porque é nisso que cada um vê Deus, e é isso que... Muito bom, perfeito. Todas as culturas temos isso, né? Todas as culturas. Você lembrou das culturas dos egípcios? A gente não pode esquecer que no islamismo, a Kaaba tem uma pedra incrustada na Kaaba, e eles ficam circulando, e eles dizem que e a Kaaba, aquela pedra, eles dizem que ela é muito escura, em decorrência do mal que nós praticamos, né? É interessante. Então, você vê que essa ideia, ela não é uma coisa assim que nasceu da ideia, mas é algo... Está imantada, né? Oi? Está imantada. Assim como o muro das lamentações dos judeus também está imantado. E aí eu lembro aqui, desculpa que está terminando, né? Falta um minuto, mas na literatura espírita, se não me falha a memória, na obra André Luiz, eu só não vou lembrar qual é, eu não sei se é Missionários da Luz ou Os Mensageiros, eu sei que é um dos primeiros. Ele conta que vem na superfície da Terra, durante a guerra, é isso mesmo, a Segunda Guerra Mundial, acho que é Os Mensageiros. E está aquele cenário devastador, horrível, e apenas um ponto de luz, eles conseguem ver. E quando eles se aproximam, é uma igreja, porque lá eles estão imantando a fé nos objetos que se encontram lá dentro. Então, é mais uma reflexão de muito respeito, porque quando a gente entra num templo religioso, ali está mantada a fé do povo. E mesmo que seja em objetos que hoje nós já não temos essas crenças, né? Nós não temos objetos para botar fé neles. A fé passou para dentro de nós, com a fé raciocinada. Mas isso é muito grandioso, é muito maior do que a gente imagina, porque nós vamos repetir, é ali que está Deus, como está em nós também, nas nossas perspectivas e ponto de vista da vida hoje, né? Mas esse cenário difícil, escuro, sombrio, que André Luiz descreve, ele fala apenas um ponto de luz era visto. E era exatamente porque lá as pessoas estavam com toda a sua fé orando ao Criador. Perfeito. Eu dou continuidade ao que a Rosana fala, porque nós estudamos no livro Libertação, quando eles vão numa igreja, e eles ali, o nosso irmão André Luiz, ele fala, né? E também corroborado pelo nosso irmão instrutor Gúbio, né? Todos aqueles objetos da igreja que emitiam, né, uma luz muito grande, que era o objetivo da fé, a hóstia, que chegava na boca das pessoas, e que ela chegava luminosa, e que muitas vezes apagava, porque o coração da pessoa não sustentava aquela energia que ela estava ali recebendo. Muito bem lembrado, Rosana. Eu lembrei que esse foi um outro objeto de trabalho do próprio André Luiz no livro Libertação, que fala exatamente sobre isso.
O livro que você fala realmente é o Mensageiros mesmo, tá? Tá bem no início do Mensageiros, eu lembrei também, mas isso volta à tona no livro Libertação, onde ali eles focam muito, porque eles falam que a igreja em si, todos os paramentos, né, eles emitiam uma luz que era em decorrência da fé que as pessoas depositavam naquelas coisas, né? E que o altar ali em volta, ele tinha toda aquela coisa, aquele potencial energético que era da fé que era depositada. Muito bem lembrado, Rosana. Pode, então vai, né? Se for necessário, a gente volta a falar sobre isso. Não, eu me lembrei agora, no desdobramento, no mentor, a gente via um totem, sabe, aqueles, tipo um carranca, né? E aí ele comentou, uma coisa breve, mas eu lembro que ele falou assim, ainda é necessário ter um objeto assim, esculpido pela madeira da mata, pintado com as cores da natureza, e é necessário ainda eles colocar uma energia ali, e a gente não fazia ideia o quanto de energia aquilo também representava para todos. Uma troca de adoração, ao mesmo tempo de energia que emitia proteção, que ali eles acreditavam na cura, na proteção da aldeia e tudo mais, né? E ainda, a gente ainda está nesse engatinhar, né, dessas coisas. Então, eu lembrei disso, assim, veio agora na minha cabeça. Não podemos esquecer que o Egito, no 10º dinastia, diz que o culto veio de um. Existia o culto a Deus único, que era chamado de Atra, a luz, né? Era a luz do sol. Eles adoravam o disco solar. Né? E dentro desta família já existia esse culto há muitos séculos. E Moisés foi dessa família. Foi adotado pelo Faraó. E nós sabemos onde que terminou isso aí. O culto ao Deus único saiu de lá. Que Moisés construiu através do conhecimento que ele adquiriu lá. Eles não sabiam que não era pouco. Era muito avançado. Aquela multidão de... Mas é isso, não existem coincidências. Né? Sim. As coisas devem estar, as coisas devem ser feitas como devem ser feitas, porque existe uma razão para isso. A razão é a evolução do espírito, sabemos. Seja lá como for, os espíritos vão evoluindo, vão ascendendo e vão chegar onde tem que chegar. Agora, nós não devemos nos esquecer que o processo de evolução desse planeta aqui, ele não é individual, ele é coletivo. E se eu estou evoluindo, você está evoluindo, ela está evoluindo, existem outros que não estão, e eles têm que ir conosco. Daí, o exercício da misericórdia e do amor a essas pessoas. A gente tem que respeitar cada um com suas crenças e procurar não privar essas pessoas, né, se diz, devemos ignorar isso. Então, isso é bem indulgente, né? Indulgência é praticamente o desenvolvimento da... Já é outra, devemos, como se fala, não é segregar, discriminar. Devemos discriminar isso, claro, cada um no seu nível, cada um no seu nível, respeitar, porque nós não vamos sozinhos a lugar nenhum. E Jesus foi muito claro nisso, ele falou que não é você, é todo mundo, né? É todo mundo que eu preciso. É que a transição planetária é quanto mais, Isso importante. né, muitos espíritos evoluídos, pensando bem, praticando bem, é nisso que a gente vai construindo toda a migração
Vou deixar me envolver agora. Perfeito. Bons resultados, boa reflexão, né? Que belo ensinamento. Né? Agradeço a Rosana, Sati, Leia, ao Samuel, a todos que estão aqui com a gente. Muito obrigado. Faltou Samuel, né, falar. Samuel. Um dos nossos talismã. Não, eu falei. Eu só disse a palavra de um livro com o outro ali, mas assim, eu entendi tudo que vocês achei admirável, principalmente as falas da Rosana, né, que veio complementar, porque o Emmanuel divide a pergunta em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo que ele mantém que há pessoas ainda, como nós, que ainda precisamos do talismã. E o segundo parágrafo, ele coloca que aonde que está o talismã? Está no coração, na amizade, que a Rosana jogou no chat lá, que é a verdadeira caridade. Ou seja, então o segundo parágrafo remete à caridade entendida por Cristo, é onde você vai ter todo o entendimento e a compreensão que você vai dispensar os talismãs da sua vida. Mas aí depende, o primeiro parágrafo, somos nós, espíritos ainda no mundo de provas de expiação, o segundo parágrafo que está no mundo mais evolutivo de regeneração, alguma coisa assim. Eu entendi desse jeito, foi todos os comentários aí. Eu lembrei do comentário do Francesco aí, do arrudazinha na orelha lá, assim, você chega até a murchar lá. Oi, gordo, tá grande. De vez em quando eu uso, Samuel. Eu vou no quintal, tem alecrim, tem arruda, e eu uso. O que tem de mal nisso? É uma energia maravilhosa. É verdade. A minha avó era benzedeira, daquelas benzedeiras, também. e ela, para benzer, ela punha os gainhos na orelha lá, e benzia, que saía depois da bênção lá, os gainhos já tá tudo murcho, eu falei, isso, tem que ficar carregado, hein, meu? Sinal que funciona. Olha que beleza, né? A gente trabalhando, né? A Rosana abrindo e a gente entendendo na profundidade, né? O não julgueis, né? E isso foi muito belo desse trabalho de hoje. Um trabalho realmente muito belo. Semana que vem a gente vai dar, então, continuidade. Semana que vem a pergunta será 215. Os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos? Chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos? Vamos pesquisar essa semana. Mulheres também. Ele entendeu que são homens de sorte. Vamos esperar a semana que vem, a gente vai caminhar um pouco sobre isso. Quem gostaria de fazer para nós o encerramento? Por favor. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, por essa casa que nos acolhe, por essa reunião, uma mensagem muito simples. Um momento especial de renovação para a nossa alma e o nosso espírito. Que Deus, na sua infinita sabedoria, deu à natureza a capacidade de desabrochar. E a cada estação desabrocha. E nós, a capacidade de recomeçar e ter conhecimento em cada um. Graças a Deus, graças a Jesus.